Bom dia, tudo bom? Uma semana iniciando, né? E nada melhor do que iniciar uma semana com a palavra de Deus. Um bom café. Bom, hoje eu não tenho pão, mas tem um biscoitinho aqui. Muito bom, muito gostoso. E a palavra do Senhor, que é mais importante, que eu queria compartilhar com você, que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 10, que diz o seguinte: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, se referindo a Jesus, porém respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Às vezes eu fico me perguntando qual é o meu papel diante da sociedade, qual é o meu papel diante dos menos favorecidos, né? Essas injustiças sociais, que não é de hoje, já há séculos nós vivemos isso, não só no Brasil, mas no mundo. Qual é o meu papel diante disso? O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer hoje, em virtude de tudo aquilo que está acontecendo, essa pandemia que se assolou no mundo e tantas pessoas precisando de algo mais, né? A gente fala, né, e tá certo, fica em casa, mas é aquele que não tem casa. E é aquele que vive pelas vielas, num tempo frio, e a gente que está acomodado na nossa casa, por mais simples que seja, a gente às vezes não tem noção do que está acontecendo lá fora. E aqui na palavra de Deus, a gente vê uma instrução muito importante de Jesus aos seus discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, se você tem Jesus como mestre e quer aprender de Jesus, essa palavra é para você, assim como é para mim, ok? Primeira coisa que me chama a atenção aqui é Jesus, ele não terceiriza responsabilidades. Nós temos a mania de terceirizar responsabilidades. Quando a gente passa às vezes na rua, a gente olha o mendigo e fala: a culpa é do governo tal, a culpa é do presidente tal, a culpa é dos políticos, a culpa é das empresas, dos empresários, a culpa, e nós sempre colocamos a culpa em tais pessoas. A gente faz isso desde o início da humanidade, a gente terceiriza a responsabilidade desde quando o mundo começou. Lembre-se quando que Adão pecou e ele se coloca então, né? Deus vai lá e confronta ele, se encontra com ele e fala: Rapaz, você comeu da árvore que eu te falei para você não comer. E ele fala: Não, foi a mulher que me deste. Aí Deus vai lá e vira para a mulher e fala assim: Você comeu dessa árvore e deu para o seu marido? Ela fala: Não, mas a culpa é da serpente. Aí ele olha para a serpente e fala: Sobrou para você, não tem mais ninguém para você terceirizar a responsabilidade, né? A gente terceiriza responsabilidades ao longo dos tempos. E aqui os discípulos viram para Jesus e falam o seguinte: Olha, manda eles embora para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ou seja, a responsabilidade não é minha. Eu não tenho que alimentar esse povo. Jesus manda esse povo para outro canto, procurar o direito deles. Manda esse povo se acomodar em outro lugar. Manda esse povo se acomodar em outro canto. A gente pega a responsabilidade da gente e terceiriza, joga para outras pessoas, e não pode ser assim. Jesus fala o seguinte: não, dê vocês algo para comer. Dê vocês. Dê vocês amanhã, não dê vocês agora. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu não posso terceirizar responsabilidades.
Se a situação acontece na minha frente, não é para mim. Jesus está mandando assim, ó, resolve você. Resolve um pouquinho, para de olhar para o exterior e olha um pouquinho para dentro de você. Para as pessoas que eu coloco diante de você. A gente tem tido relacionamentos fracassados porque a gente pega a responsabilidade e terceiriza. O que você pode fazer nos seus relacionamentos? O que você pode fazer diante das injustiças sociais que aparecem diante de você? O que eu posso fazer? Essa é uma pergunta. Bom, segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto aqui é que Jesus, ele faz as coisas a partir daquilo que ele tem. Ele manda os discípulos, instrui os discípulos a abençoarem as pessoas a partir daquilo que eles têm. Eles viram e falam o seguinte, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Não é nada. Contando ali, tinha 5.000 homens. Lembra que homem, só contava homem, não contava mulher, criança. Então vamos botar aí dentro de uma família normal, né? Um homem, uma mulher, 2 filhos. Se tinha 5.000 homens, cerca mais ou menos de 20.000 pessoas. E aí eles têm 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para alimentar cerca de 20.000 pessoas. Criança gritando para tudo quanto é lado. Idoso, gente doente, gente desesperada. Tempo sem comer. Vivendo no deserto, perambulando pelo deserto. E aí Jesus fala o seguinte, é a partir daí que eu posso fazer um milagre. Eu não sei qual é a sua condição, mas acredite numa coisa. É a partir daquilo que você tem que Deus quer fazer um milagre hoje. É a partir daquilo que está à sua disposição que Deus quer fazer um milagre hoje. Tem um outro texto muito conhecido também, que é sobre a viúva e o azeite, que o profeta vira para a mulher e fala o seguinte, o que você tem? Ela fala, não tenho nada, eu só tenho um pouco de azeite ali que eu vou fazer um pão, dar para os meus filhos e vou morrer. Ele fala, o que você tem? E é a partir daquela pequena coisa que o milagre acontece. A partir das coisas pequenas, a partir das coisas mais insignificantes, que Deus quer agir, que Deus quer trabalhar, que Deus quer abençoar outras pessoas. E a terceira coisa aqui para a gente terminar, que a gente aprende com esse texto, é que Jesus então ele pega 20.000 pessoas, divididas em grupo de 50. Tenta imaginar a quantidade de gente. E ele pega 5 pães e 2 peixes, ele levanta para os céus, olha para os 5 pães e 2 peixes e fala, obrigado, Deus. A Bíblia fala que ele agradece. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, verso 16, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Primeira coisa que a gente precisa aprender antes do milagre acontecer é ser grato naquilo que você tem. Pastor, minha circunstância não é favorável. Seja grato. Você acordou hoje, seus olhos se abriram, você tem uma semana inteira para poder produzir, para você virar o jogo. Seja grato. Você está com saúde, você está me ouvindo, você tem um smartphone, você está me ouvindo, você está me vendo. Seja grato. Agradeça a Deus por tudo. Seja generoso. Não terceirize responsabilidades. Faça cada um, a partir de hoje, a partir de mim, um pouquinho melhor o mundo. Tem uma pandemia nos parando. Tem um vírus matando. Mas é a partir de mim que as coisas vão mudar. É a partir de mim que as coisas vão acontecer. É a partir de mim que uma esperança nova vai brotar. A partir de mim, a partir daquilo que está nas minhas mãos, que um novo mundo vai acontecer. Uma nova geração está aí. Uma nova filosofia de vida, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de viver a religião. Nós precisamos aprender, a partir de agora, que Deus quer fazer algo grandioso, surpreendente para a humanidade. Deus está refazendo tudo. E que bom. Vamos aprender com Jesus? Bom café para você. Um biscoitinho. Deus abençoe. Boa semana.